Olá, minha gente, boa noite a todos, boa noite, deputado Gerson Berger, boa noite, jornalista Pedro do Couto. É uma alegria revê-los novamente, participando do nosso programa de hoje, que tem assuntos do dia a dia da nossa cidade, da política nacional. E claro, como acontece sempre, eu vou cobrar a historinha do nosso deputado Gerson Berger, que faz tanto sucesso e recebe tanto comentário. Enfim, vamos aos assuntos de hoje. Claro que nós não poderíamos deixar de falar sobre esses arrastões, a violência que está aí implantada na nossa cidade. Como sempre acontece, traremos o nosso povo nas ruas, dando a sua opinião, que é de fundamental importância. E claro, o que está acontecendo aí com a política nacional, mais uma vez, esse troca-troca, esse toma lá da cá, são práticas definitivamente rejeitadas pela população do nosso país. Minha gente, Gerson e Pedro, se tem uma coisa que é fundamental ao ser humano, é a paz. Está difícil viver em paz na cidade do Rio de Janeiro. O terror e a confusão que tomaram conta da Zona Sul, especialmente, no último final de semana, embora também tenham ocorrido arrastões na Barra da Tijuca, nos leva à triste conclusão que a barbárie se instalou na cidade, que vive um momento de total descontrole na segurança, onde as instituições responsáveis pela ordem ou agem além dos limites previstos na lei ou se apoiam em decisões de juízes tentando justificar o injustificável. A reação tomada por grupos de justiceiros em Copacabana, embora tendo todo o meu repúdio, deixa claro que a sociedade não aguenta mais conviver com o caos que se instalou aqui no Rio de Janeiro. Fomos às ruas ouvir e saber como a população está vendo esta onda de violência e as reações, em alguns casos, a omissão do poder público para poder enfrentá-la. O pessoal da Zona Norte, enfim, quer ir pra praia, tem que ir pra praia, tem que curtir a praia. Mas a polícia acabou perdendo todo o poder que eles tinham de tentar fazer uma revista ou fazer algo do tipo, né, para coibir uma ação. Então eles têm que agir só quando acontece algo, né? Esse é o problema. A população mais pobre tem que ir até a praia, é um espaço público, é um espaço aberto que todo mundo tem que ir e você não vai diferenciar, fala quem é ladrão e quem não é. O cara só é ladrão depois que ele cometeu o crime. Agora tem que ter uma ação mais abrangente do Estado, tem que ter uma coisa mais pensada e para melhorar a curto prazo seria um policiamento ostensivo na praia para inibir. O que eu sei é que a justiça não tem direito de intervir, porque todo mundo tem direito de ir e vir, tá? Independente do que eles forem fazer. Se não há previsão legal, não pode haver prisão deles, apreensão de fato. Depende dos jovens, né? Nós sabemos que alguns deles que estão indo vão para um objetivo e acho que a polícia tem o direito de impedir isso sim. Não todos, a polícia tem que analisar e ver qual a melhor solução a fazer. E claro que o governo tem que estar por trás disso, fazendo a coisa certa, tomando as atitudes corretas. É mais estudo, entendeu? Eu acho que é mais... Tá precisando de muita coisa, muito recurso para esses jovens hoje em dia, porque os pais vão trabalhar, tem que deixar o jovem dentro de casa sozinho e aprende coisa que não presta. Só tem segurança quando tem algum evento que vem de fora para cá, tipo Copa do Mundo. Aí é uma maravilha, você passa aqui é uma beleza, tem segurança para tudo que é lado. Passou isso aí, não tem mais. Há um disparate na administração pública do Brasil, em todos os setores. Acontece isso, acontece aquilo e ninguém vê nada. É preciso que nós saibamos eleger da próxima vez. Só tem isso, a solução só pode ser esta. Tá aí, minha gente, claro que todos nós somos contra a baderna, e ações enérgicas devem ser tomadas contra tudo e contra todos que estiverem envolvidos. Claro que também não podemos aceitar que menores inocentes do bem, que não têm acesso a nenhuma diversão ou lazer, sejam impedidos de ir à praia, que é de todos. Isto simplesmente porque tem aqueles que viajam em ônibus, no mesmo ônibus, que lhes servem,
E, claro, são delinquentes, são malandros que saem de casa única e exclusivamente para roubar, para violentar. Esta é a realidade. Mas também não podemos deixar de dizer que a polícia tem que agir contra esses malfeitores, mas sempre nos limites da lei. Fazer justiça com as próprias mãos, convocando pelas redes sociais para o enfrentamento, deve receber sempre o repúdio da sociedade e não apenas dizer que, como a polícia não oferece nenhuma segurança, então o remédio é agir. Nunca. Esta justificativa não pode ser aceita em hipótese alguma. Mas, Gerson e Pedro, eu não tenho nenhuma dúvida que as forças de segurança do Rio ficaram totalmente perdidas no último final de semana. E aí passaram a transferir responsabilidades. É verdade que as famílias desses menores infratores têm que ser chamadas. A prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, tem que fazer a sua parte e não apenas entregar a relação dos menores considerados em situação de risco que já passaram pelos seus abrigos. Partindo daí, é a polícia quem vai dar solução ao problema deles ou é a família e a própria prefeitura quem devem agir e esgotar todos os seus esforços no sentido de assistir e ressocializar esses menores? Gerson e Pedro, eu vou querer ouvir vocês dois sim, que eu tenho a impressão que vocês também têm muito a acrescentar àquilo que eu acabei de falar. Olha, Tereza, a solução é exatamente essa. Ou esses menores são ressocializados, ou poderão ser delinquentes mais perigosos de um futuro muito próximo. Se eles não têm família, ou se a família não assume a responsabilidade de conduzi-los no caminho do bem, cabe ao poder público essa função. O Estatuto da Criança e dos Adolescentes não permite que se prendam menores e acho até que muita coisa tem que ser revista nesse estatuto, mas ele também não permite que essa garotada fique na rua, abandonada. Mas eles estão por aí, porque não estão nas escolas. A polícia tem que ter discernimento na hora de aprender esses menores, saber separar o joio do trigo, porque não podemos exigir ou aceitar que passe a mão na cabeça de criminosos de todas as idades que estão aí à solta. É justo que a sociedade sempre cobre uma postura firme da polícia. É isso aí, Tereza. Pois é, Gerson, Pedro. Realmente este assunto é muito importante e pessoalmente me toca muito. Eu fiquei extremamente revoltada ao ler na imprensa, por exemplo, as declarações de uma mulher que identificou o filho de 14 anos na baderna do arpoador no último final de semana e no momento exato em que ele estava sendo perseguido pela polícia. Ela diz que o identificou pela bermuda e pela cueca que havia dado ao garoto de presente. Diz que não vê o menino há um mês, que está fazendo uma verdadeira peregrinação agora para localizá-lo. Mas vejam bem, isto somente depois que viu a sua imagem na TV. Pergunto, por que esta mãe não procurou seu filho antes? Precisou saber que pode ser responsabilizada por crime de abandono para se preocupar em localizar o filho? Que, como ela mesma diz, vive largado nas ruas do Rio. Esta mulher
tem condições de ficar com seu filho? Pergunto mais uma vez, pois dos 4 filhos que tem, somente a caçula de 8 anos, segundo ela, mora na casa dela. Pobre, como ela diz, afirma que está construindo uma casinha de tábuas de um único cômodo. E quando a casinha estiver pronta, aí sim ela vai chamar todos os filhos. Aí eu vou ter que perguntar novamente, será que em casos como este, o poder público, a prefeitura, não deveria entrar e fazer a sua parte? É uma questão social que precisa de solução. E o custo é muito menor do que aquele que virá se esse garoto não for ressocializado. O problema é que, infelizmente, o nosso prefeito está muito preocupado e prefere investir em obras que muitas vezes, eu até diria, não são tão necessárias. A questão é que ele deveria se preocupar mais em investir nesses jovens que estão aí largados, abandonados, sem nenhuma assistência. Deve ser talvez mais interessante para ele, mas eu tenho certeza que para o bem da sociedade não é não. Você não acha, Pedro? Exatamente isso foi bem retratado tanto pela Tereza quanto por você, Gerson, o panorama que tanto sufoca os moradores de Copacabana, Ipanema e do Leblon. Situação dramática essa invasão de bárbaros nas praias que não vão com a intenção de se divertir, de lazer, e sim de assaltar, de roubar, de agredir pessoas idosas, crianças, mulheres, enfim, todas as pessoas que encontram pelo caminho. Os poderes públicos, incluindo a Prefeitura, incluindo a Secretaria de Segurança do Estado, não têm desculpa, porque esta situação dramática e que se transforma mais dramática a cada dia, vem se repetindo pelo menos há 10 anos. Eu sou testemunha disso. Sou um morador de Copacabana e sou testemunha dessas violências. É preciso que fosse traçado um programa global para enfrentar a situação, como foi cobrado aqui. A omissão está predominando em relação à ação dos poderes públicos e, com isso, expondo a população a uma sequência enorme de riscos que parece não ter fim. Se agravou na semana passada com um despacho de uma juíza no recurso da Defensoria Pública, dizendo que não podiam ser os menores revistados nos ônibus. Absurdo, a Defensoria Pública não existe só para proteger bandido, proteger menor delinquente. Ela existe para defender a sociedade, a todos nós, inclusive os delinquentes, mas não só eles. A revista dos ônibus é uma medida preventiva, não é uma medida de penalidade. A juíza que despachou essa estação confundiu penalidade com prevenção. Enquanto prevalecer este pensamento, o desastre continua a tomar conta das ruas de Copacabana, de Ipanema e do Leblon. Ô Pedro, você colocou muito bem, há 10 anos que isso acontece em Copacabana e você vive esse dia a dia, mas eu acho que nós nunca chegamos a níveis tão insuportáveis como aqueles que nós vivemos hoje. E a juíza, enfim, disse que os garotos não poderiam ser apreendidos, tem a ressalva de que eles, em flagrante delito, eles podem ser presos sim, e podem ser penalizados. A questão é que a própria Secretaria de Segurança usou esse argumento. E os garotos ficaram, e o Beltrame disse que não podia prender porque a juíza não permitia. Ora, se os policiais realmente tivessem um mínimo de conhecimento da lei, eles saberiam estabelecer, saberiam verificar o que estava compatível ou não com a lei, dentro dos limites da lei, como todos nós sabemos. Não pode sair prendendo todo mundo, inocentes e bandidos. Eu acho que isso também é uma coisa bastante grave, é assim que eu penso. Mas olha, infelizmente, eu fico me perguntando, será que ainda existe uma luz no fundo do túnel? Porque, afinal de contas, os nossos governantes passam. E esperamos que toda essa confusão passe também, não é, Gerson? Olha, Tereza, isso que você falou me faz lembrar
uma historinha que hoje eu vou contar, como sempre você me pede, nesse programa. O rei Salomão, rei dos hebreus, homem muito rico, casado com 2.000 mulheres, numa ocasião estava triste, em depressão. O sábio da corte convidou a todos que moravam na cidade a trazerem ao palácio do rei Salomão presentes para ele, para ver se ele se animava. E o corredor do palácio, que era longo, comprido, ficou cheio de presentes. E todos os moradores da cidade deram ao rei Salomão. O sábio da corte chamou então o rei Salomão para percorrer e ver os presentes. O rei Salomão foi percorrendo com um olhar triste e de repente viu no chão um anel de latão. Abaixou-se, encontrou o anel e viu que dentro do mesmo estava escrito, numa língua da época, o aramaico, a palavra Gamzu Ya'avor, tradução, tudo passa. E o rei Salomão soltou um sorriso e depois uma sonora gargalhada. Qual a moral? Na verdade, na vida, tudo passa. Hoje tem um dia de tristeza, amanhã é um dia de alegria. Hoje é um dia que eu consigo as coisas, amanhã encontro mais dificuldades. Hoje ouço uma coisa desagradável, amanhã posso ouvir uma coisa agradável. Hoje aquilo que eu pretendia se realiza, amanhã posso não conseguir aquilo que tanto desejo alcançar. Nós próprios passamos pela vida, assim é a vida. Nós temos que compreender que há dias mais difíceis e dias melhores. Nós temos que saber viver essa vida, aprender com a vida. E só se consegue vencer através da luta, através da fé, através da vontade de querer. E aí saímos da depressão. E assim, quem sabe, também de toda essa situação que aí está. Essa é a história que queria contar para você, Tereza. Ela é muito importante, porque ela representa o meu pensamento. Muito obrigado pela atenção. Ô Gerson, mais uma vez a sua história realmente é sensacional, é interessantíssima e nós esperamos que realmente tudo passe, porque você colocou muito bem, tem que haver dentro de nós também essa esperança do que tudo passe, que essa situação de violência que nós hoje vivemos na nossa cidade possa passar, porque na vida tudo passa mesmo, né? Momentos bons, momentos ruins, você já deixou isso claro e muito claro na historinha contada aqui. Parabéns mais uma vez pela história. Mas minha gente, queridos convidados de toda a semana, Gerson e Pedro, nós agora vamos falar um pouquinho da política nacional. Vou dizer aquilo que muita gente diz. Tem gente, Pedro e Gerson, que está apostando que a presidente Dilma não chega ao final do seu mandato e que nos próximos meses algo deve acontecer. Muita gente estranhou a excessiva exposição
do vice-presidente da República, o Michel Temer, no horário do PMDB. E isto possivelmente levou esta conclusão. Apesar do partido ter sido muito decisivo na questão da manutenção dos vetos da presidente Dilma, dados a projetos como aquele que acabava com o fator previdenciário, criado em 1999 no governo Fernando Henrique Cardoso, que, se não fosse mantido, traria um sério impacto ao já trágico orçamento do governo. Mais de 2/3 dos deputados do PMDB votaram com a presidente Dilma. E, claro, seu partido, o PT, à exceção de um parlamentar, também votou, não poderia ser diferente. Os tucanos votaram contra a manutenção do veto. Também não podia ser diferente, pois são da oposição e, além disso, é bom que se diga que o PSDB sofre, até hoje, politicamente, com o desgaste dessa situação, ou melhor, dessa decisão do governo Fernando Henrique Cardoso, e agora eles tiveram a oportunidade de limpar essa mácula. Claro que não iriam deixar passar. Afinal, boa parte, ou talvez todos, da atual bancada do PSDB não votaram ou participaram daquela decisão do Fernando Henrique Cardoso, que, diga-se de passagem, extremamente injusta com o trabalhador brasileiro. Situação totalmente diferente do aumento concedido aos funcionários do judiciário, já muito bem pagos, que chegou em alguns casos a 75%, absurdo 75%. Apesar disso, no caso deste veto da presidente Dilma, achei importante, pois traria um injustificável e imenso rombo às já combalidas contas públicas da União. Eu gostaria de ouvir você, Gerson, e logo depois o Pedro, sobre toda esta situação que está acontecendo agora lá em Brasília. Tereza, infelizmente a política de toma lá da cá continua. A presidente Dilma negocia os ministérios mais importantes do seu governo com o PMDB. Veja agora que, ao oferecer o Ministério da Saúde para o PMDB, ela deve ter criado um problema interno muito sério no partido, pois parece que se formou uma fila enorme de interessados em assumir a pasta. Por dela, com a verba que possui, não poderia ser diferente. Dizem que por trás de toda essa articulação estaria o ex-presidente Lula, com suas velhas e lamentáveis táticas. Mas vamos aguardar os acontecimentos. E se o PMDB está mesmo junto e apoiando a presidente Dilma. Vamos aguardar. Sem dúvida alguma, o ex-presidente Lula está atrás dessa manobra para envolver o PMDB, tanto que ele, na Folha de São Paulo de quinta-feira, ele deu uma declaração dizendo que aconselhou a presidente Dilma Rousseff a abrir mais espaço para o PMDB no governo, porque é melhor para o partido, PT, perder ministérios do que perder a presidência. Está dito tudo. Quanto à questão do PMDB, é evidente o interesse do PMDB numa alternativa para substituir a presidente, tanto assim que o vice-presidente Michel Temer anunciou que será candidato em 2018, prenunciando a sua intenção de assumir o cargo. Ora, a divisão existe e não vai adiantar a distribuição de cargos para eliminá-la, porque se a distribuição de cargos resolvesse problemas de unidade do governo, não havia problema no mundo. Bastava escalar pessoas de facções contrárias para tentar seduzi-las com os postos
ministeriais. Não é tão simples assim, pelo contrário, é muito complexo. Falta ao governo a unidade de propósitos e respaldo da opinião pública. Sem isso, o governo Dilma não vai a lugar algum. Pedro, vamos aguardar aí os acontecimentos, porque a situação da presidente Dilma não é boa. Acho que ela ganhou agora um fôlegozinho, né, com a manutenção desses vetos, mas a economia vai muito mal. Nós vemos aí o dólar disparando, inflação, desemprego, uma série de problemas que a sociedade brasileira não está aguentando e por isso está dizendo não ao governo Dilma. Bom, minha gente querida, o nosso tempo acabou e eu só posso agradecer mais uma vez a participação do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, sempre acrescentando e, enfim, trazendo suas opiniões que são tão importantes para o nosso programa. E a você, amigo telespectador, que é tão importante para nós. O nosso agradecimento muito especial e nos encontramos no próximo sábado, às 11h30 da noite. Até lá!